Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A fé que salva, a fé que cura, né? A cura é do tamanho da fé. Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a mensagem do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Somos todos mensageiros, mensageiros do Pai. Jesus falou assim: ide e pregai, né, o Evangelho, levai esta boa nova a todos os povos. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não sei nem falar, eu tenho dificuldade de falar em público. Mas qual a melhor forma dela estar pregando o Evangelho? Com o seu exemplo, com o comportamento, não é mesmo? É tão bom quando a gente tem assim uma referência de uma pessoa que teve uma atitude bacana, e aí fala assim: não, aquele cara é espírita. Aí você associa, né, a imagem do espírita à imagem do cristão que segue o que Jesus ensinou. É muito bom isso. E a gente tem que se preocupar, porque muitas vezes nós estamos sendo observados pelas pessoas que se espelham no nosso comportamento. Então, qual a mensagem que nós estamos passando para aqueles irmãos que estão à nossa volta? A mensagem de uma pessoa que tem o equilíbrio, que tem uma fé, que tem uma perseverança na vida, ou uma pessoa que só reclama, que tudo ela acha difícil, que tudo está ruim? São mensagens que nós passamos, muitas vezes mais fortes e mais abrangentes do que a palavra. Porque falar é fácil, né? Mas é no comportamento que a gente percebe se a pessoa realmente está procurando vivenciar aquilo que ela se propõe. Enfim.
Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, a estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, comigo. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Nós vamos fazer a nossa prece e, com as bênçãos de Deus, dar início, né, a mais uma noite de trabalho, de louvor, de agradecimento ao nosso Mestre Jesus por nos possibilitar ter esta abençoada doutrina a nos esclarecer e a nos fortalecer na caminhada. Então, amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, neste momento, nós pedimos a permissão para que possamos iniciar os trabalhos desta casa, que a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais que se fazem presentes, possam nos conceder a bênção de termos uma noite de consolação, de instrução, de paz e de serenidade no nosso coração. Desacelera, Senhor Jesus, os nossos passos, para que sejamos capazes de usufruir de tantas bênçãos que são colocadas em nossos caminhos e muitas vezes nem nos damos conta de quão grande é a Tua misericórdia para conosco. Obrigada, Senhor, por este ponto de luz, esta casinha petitinha, mas cheia de amor, este oásis que todos nós aqui nos fortalecemos, refazemos as nossas energias, renovamos a nossa fé e voltamos para os nossos lares sempre melhores do que aqui chegamos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por nos permitir estarmos reunidos em Teu nome neste momento. Abençoe a cada família aqui representada, que o Senhor possa visitar cada lar aqui presente, deixando lá a Tua bênção e a Tua proteção. Esteja conosco, nos orientando, nos intuindo, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, eu esqueci que tinha apresentadora. Ai, meu Deus. Aninha, apresenta, né, filha? A moça aí que vai fazer a palestra. Bem cerimônia. Vai lá, mestre. Faça ver. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos no nosso iluminado ponto de luz. Hoje nós vamos ter a palestrante, essa menina, a Grace Abelha. Melhorzinho que você tá tendo. É a top que nós temos aqui no ponto de luz. Ela não falha, um dia sim, o outro também. Aí com vocês a nossa querida Grace Abelha. Oi, gente, boa noite. Gente, por que sou eu hoje de novo? Claro que por falta de palestrante também. Mas não é porque na semana passada nós começamos um tema e este tema exigia que a gente desse um cuidado maior nos esclarecimentos, porque foi pouco, né? Assim, o tempo muito pouco. Então nós vamos hoje fechar esse tema falando sobre a boa morte. Eu coloquei esse título justamente para incomodar, para mexer com algumas pessoas, para despertar a boa morte. Nós vamos ver depois. E antes de nós começarmos, então, oficialmente, nós vamos cantar, porque quando nós cantamos, nós estamos... Oi, linda! Nós estamos... Olá! Quando nós cantamos, nós estamos abrindo os nossos canais para sintonias mais altas.
para que nós possamos sintonizar com o plano superior, para que eles possam estar aqui nos auxiliando, para que ele possa estar aqui nos beneficiando. Somos muitas vezes curados durante uma palestra doutrinária, porque os Espíritos estão a trabalhar em cada um de nós. Com os nossos pensamentos ligados ao alto, nós nos colocamos à disposição deles. Então vamos cantar. E essa música, ela é muito linda, é daquela menina Cláudia Canção, é uma música evangélica, né? E muito, muito linda, porque ela fala assim, ela conta a experiência dela, que ela viveu este momento, de estar assim, vivendo um turbilhão, sem conseguir encontrar um caminho, e aí de repente ela ouve aquela voz, sossega, entrega, vai ficar tudo bem. E aí é um depoimento, né, que ela dá com essa música, e que para mim, em particular, foi extremamente importante no momento da minha vida. Então eu vou compartilhar com vocês essa musiquinha linda. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, pois o seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. E vai ficar tudo bem. É muito bom quando nós temos essa certeza de que sempre fica tudo bem quando nós entregamos nas mãos do Pai. Então, para quem não veio na semana passada, rapidamente assim um resumo, né? Basicamente, que nós falamos sobre ressignificando a dor da morte. Nós citamos aqui questões de diferença entre morrer e desencarnar,
né? A diferença que morrer é quando o corpo biológico para, quando o coração para de bater, e que desencarnar é quando se rompem aqueles laços que ligam o espírito ao corpo, não é mesmo? Tudo isso nós discorremos na semana passada. E foi uma parte muito interessante quando nós falamos do velório. Por quê? Porque foi colocado aqui para vocês, através da obra de Filomeno de Miranda, questões da vida temas da vida e da morte, quando Filomeno fala o quanto que muitas vezes o espírito está ali ao lado do corpo e sofre com os comentários, porque as pessoas não têm aquele critério de chegar no velório e se portarem como deve ser um comportamento no velório, e as pessoas começam a falar de coisas que não tem nada a ver, dar risadas, numa atitude de total desrespeito, porque antigamente, como a gente falou, o velório era algo solene, em respeito à pessoa que estava, ao espírito que estava ali fazendo a passagem, o corpo, né, daquele amigo, daquele parente, enfim. E hoje nós partimos para o total desrespeito. O velório hoje praticamente virou uma reunião social. Então as pessoas vão, acham que não tem comprometimento nenhum ali com a família, e conversa, e conta sobre a pescaria, fala do futebol, e dá um risado, fala sobre política, ou seja, nada a ver com o momento. E Filomeno de Miranda, e também como tudo que a gente encontra nas obras de Kardec, fala o tanto que o espírito, mesmo que ele esteja inconsciente, porque muitas vezes o espírito, por méritos, ele pode ficar inconsciente naquele momento ali do desencarne, para ele não sofrer, para não ver a família chorando e tal, mas ele percebe essa vibração, essa energia densa que é criada ali no momento que ele está ainda ligado ao corpo. Então, essa questão eu achei interessante. Uma outra coisa que eu achei importante, olhei com mais profundidade sobre a questão da cremação, quando falou da cremação, porque o ponto de vista que eu tenho, graças a Deus, eu vi que ele não está fora do que realmente eu consegui de material a respeito. Tem correntes dentro da doutrina espírita que são completamente contra a cremação. E já tem outras que defendem, que falam que isso é realmente uma tendência do futuro, primeiro pela condição do espaço, que vai cada vez mais ter menos espaço para cemitérios enormes, famílias grandes, aqueles túmulos e tal. Então isso vamos dizer assim, será o costume do futuro. Uma outra coisa muito interessante que eu ouvi, que também condiz com o que eu penso, até aquele Humberto Fabri, um palestrante muito bacana que tem aí na internet, ele falou o seguinte: é uma forma dos espíritas, principalmente, terem a consciência de que aquele corpo que está sendo cremado já não serve mais a ele. Então, é aconselhável que se passe às 72 horas, porque as 72 horas é o tempo suficiente da espiritualidade interceder junto àquele espírito e fazer o seu desligamento, e que nós precisamos ter a certeza de que não aconteceria uma cremação se não fosse da permissão de Deus. Então Deus não permitiria que houvesse ali uma cremação com o espírito ainda agarrado no corpo e sentindo a dor da chama queimando o seu corpo. Ou seja, tudo está dentro de uma programação. Então nós precisamos ter essa confiança. A cremação, qual foi o foco que ele mais frisou? Foi justamente isso. O corpo, veio pó, do pó voltará. Veio do pó e ao pó voltará, a terra, não é? Então nós temos que ter este desprendimento do nosso corpo. E aí, quando nós falamos sobre o desprendimento do corpo, sobre essa questão de morrer e às vezes a pessoa demorar a desencarnar, é a nível mais também psíquico, não é mesmo? Que às vezes a pessoa morre, mas psiquicamente ela está ligada ali ainda aos seus vínculos familiares. Não é que ela esteja ligada ao corpo mais, mas espiritualmente ela não consegue se desligar da família. Muitas vezes não consegue aceitar que já morreu, que já está numa outra fase agora, que a fila andou, né, que ela tem que prosseguir agora, né, no plano espiritual, sem o corpo físico. Então tem muito mais a ver com o mérito e com a evolução de cada um do que é propriamente dito com normas, procedimentos que tem que ser respeitados aqui na Terra. Claro que a gente tem que respeitar, mas o que conta é o mérito do indivíduo, porque quanto melhor ele for, mais ele está garantindo que terá uma boa morte. Então o que é a boa morte? Nós vamos ver no final a conclusão do que seria então essa boa morte. Filomeno de Miranda, nesse livro baseado em temas da vida e da morte, ele fala sobre essas questões, como a gente deve proceder no velório, fala sobre a questão assim, de um dos piores velórios que pode ter, o velório de político,
porque todo mundo que vai lá, a maioria, né, claro, tirando a família, alguns amigos, chega ali metendo pau, porque fulano roubava, fulano, e aí começa com assuntos ali que não tem nada a ver, e o pobre do espírito, se ele estiver ainda vinculado ali ao corpo de forma consciente, ele sofre profundamente. E mesmo que ele esteja inconsciente, ele percebe as vibrações. Então a nossa responsabilidade enquanto espíritas, nós temos que ter um comportamento diferenciado no velório. Nós não podemos chegar no velório e ficarmos ali em rodas de conversa, e dando risada e contando piada, porque isso é um desrespeito com aquele momento que é solene para o espírito. E é um momento difícil, um momento onde ele está ali muitas vezes com problemas terríveis de aceitação, de que ele tem que se desligar do corpo. Então, que se nós não pudermos falar nada, fiquemos em oração. É igual eu comentei semana passada, que eu gosto quando me chamam para cantar, né, no velório, faço isso, graças a Deus, tenho feito. Gente, não estou esperando que ninguém morra não, tá? Pelo amor de Deus. Se alguém quiser agendar comigo, é só falar o dia que vai morrer, eu vou ver na minha agenda lá se eu posso cantar. Porque quando a gente vai cantar, é impressionante como que o ambiente muda. Você foi naquele velório do Agnello, da Miná? Eu passei lá depois do Jeff, né? Cheguei lá, já era assim umas 10 horas da noite, e fui já levando o violão e tudo, e a caixinha de som, cheguei lá, liguei. Tava assim um salão imenso, do tamanho assim, o velório lá, e o pessoal conversando, aquele burburinho, aquela coisa. Aí quando eu comecei a cantar, foi parando, foi parando. De repente sentou todo mundo, silenciou, eu toquei lá 2 horas, total silêncio, o pessoal cantando junto, numa vibração assim maravilhosa. Tenho certeza que o Agnello conseguiu fazer um bom desligamento. E aí, até ali que tinha a mulher que estava do meu lado, né? Falou assim, ai, Abelha, que coisa linda, eu quero que você cante no meu velório. Eu falei, vamos agendar aqui, que dia que você quer morrer? Não quero morrer, não. Mas, gente, é isso que a gente tem a falar. E quando eu trouxe essa música para que nós pudéssemos começar a nossa reflexão com essa música, é aquilo que a gente estava falando aqui no início, não é? Nós conseguimos levar o Evangelho através da palavra, mas a forma melhor, a forma mais convincente que nós temos de dar o testemunho, que somos conhecedores da Boa Nova que Jesus nos trouxe, é através do nosso exemplo. Então nós precisamos preocupar com o rastro que nós estamos deixando na nossa caminhada. Então quando fala aqui, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E a mão que oferece outras coisas, violência, não é? A boca que sai ali maledicência, falando mal, difamando, caluniando. Então, tudo isso são questões para que nós possamos refletir e olharmos para nós mesmos. Até que ponto eu estou realmente comprometida com a causa do Cristo? Até que ponto eu estou sendo coerente com as informações que eu recebo e procurando colocar aquilo no meu dia a dia? Vamos cantar? Fica sempre um pouco de perfume, né, Dona Aparecida? Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. De novo. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Comigo. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Bem assim. Então, prestemos atenção, né, gente? O que é que nós estamos dando ao nosso próximo?
Então tem no livro Céu e Inferno, um dos livros aí do Pentateuco, da doutrina, né, que nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, um dos livros que eu acho interessante demais, inclusive esse Céu e Inferno, poucas pessoas se preocupam em ler. E ele traz tanta informação sobre essa questão da continuidade da vida e nos mostra estes dogmas, né, da igreja, do céu, do inferno, do purgatório. E Kardec vai nos mostrando ali através da didática maravilhosa que ele teve para poder fazer esse trabalho e vai nos mostrando. E a segunda parte desse livro era super interessante. Porque Kardec, o que ele fazia? Ele ia naquelas bancas de revista lá em Paris, onde ele morava lá, e ele procurava pegar aqueles obituários, aqueles recortes de jornal que tem falando, seu fulano morreu, foi enterrado dia tal, sepultamento, velório no dia tal, não é assim? Não sai no jornal? Kardec pegava este obituário dos jornais e levava para a reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, eles evocavam estes espíritos. Então, eles evocavam espíritos que tinham acabado de desencarnar por enforcamento, outra hora por um ataque cardíaco, outra hora... Então, assim, ele perguntava todas as principais experiências que ele teve, ele trouxe, está na segunda parte desse livro, Céu e Inferno. E tem uma hora que ele entrevista lá uma rainha, que é o espírito de uma rainha, né? E a rainha achava que ela ainda era rainha até então e estava muito nervosa porque os súditos não estavam obedecendo a ela. Então você vê como que a pessoa, como que o espírito, quando ele não tem este esclarecimento, ele passa muito aperto do outro lado. Então veja bem, vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Não é isso que nós sabemos? Todos nós vamos morrer. O nosso corpo, ele é de carne e a carne apodrece. Vai chegar uma hora que nós vamos morrer. Nem que seja lá com 100 anos, com 100, mas nós não estamos, ninguém aqui está isento de passar por essa experiência. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Quantas pessoas que não tiveram acesso aos ensinamentos que a doutrina nos traz, ficam perdidas sem saber, mas o que acontece com o espírito depois? Tem pessoas que acreditam que vão morrer e vai dormir o sono eterno até a chegada da hora do juízo final. E se esses espíritos, muitas vezes, quando eles desencarnam, eles ficam realmente num sono entorpecedor, porque eles acreditam que é aquilo ali que vai acontecer, até que vai chegar uma hora, é lógico, que eles serão despertados para que possam continuar a sua jornada evolutiva. Mas o que a gente acredita, basicamente, a gente vai encontrar do lado de lá. E a gente vai ficar extremamente chocado e desapontado quando a gente imaginar que, eu fui bom, eu fiz o bem, então eu vou para o céu. E aí você vai chegar num lugar que de céu não tem nada. Você vai ser convidado ali a prestar contas, não é? Então, assim, depende, do que depende? De como nós vivemos. Aí aqui diz o seguinte, que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa. Então, essas questões, esses questionamentos que Kardec faz logo na primeira parte do Céu e Inferno, é para que nós possamos pensar. Gente, se com a morte tudo acaba, se não existe nada além da morte, não tem necessidade então de eu procurar ser boa nem fazer o bem. Não vai servir de nada. Quando eu morrer não vai existir nada mesmo. Agora, se existe alguma coisa depois da morte que vai realmente me levar para um bom lugar se eu tiver sido boa, mas o meu filho que cometeu um delito ali na adolescência e que já reparou e que já se arrependeu, mas ele vai para o inferno porque ele cometeu mal, como que eu estando no céu, eu vou estar feliz sabendo que meu filho está sofrendo lá no inferno? Então, não existe resposta para isso se nós não compreendermos a questão da reencarnação, que é uma lei natural. Todos nós vamos reencarnar, independente da religião, porque não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. A reencarnação, ela é um dogma, é o único dogma que a doutrina espírita tem, que ela não tem dogmas, né? Mas a reencarnação é um dogma. Todos nós vamos reencarnar. Vamos reencarnar quantas vezes? Quantas vezes necessário for, até que nós possamos nos aprimorar, até que nós possamos aprender todas as lições. Lembra que eu falei da escola lá de Viçosa? O menino vai para Viçosa, estuda veterinária, e aí ele consegue o diploma, daí 4 anos, 5, ele está com o diploma de veterinário na mão. E aí o diretor chega, o reitor da universidade chega e fala assim, pronto, agora você vai poder voltar para Ipatinga. Não, mas eu não quero ir para Ipatinga, não, eu quero continuar aqui. Não, mas você já formou, você já aprendeu. Não, mas eu não quero ir. Então, nós precisamos estar atentos, se nós não vamos fazer a mesma coisa, né? Então, outra coisa, para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada. Olha só.
Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Ou seja, tem muitas pessoas que vivem atendendo às necessidades básicas do corpo, vivem instintivamente. Então eles atendem a necessidade da fome, da sede, de dormir, de trabalhar, de fazer sexo e pronto. Vive em torno disso, e ter prazer no jogo e tal. Pessoas que vivem mecanicamente, né? Vivem como robôs. Estão ali como qualquer outra coisa, menos como espíritos conscientes do que eles precisam realmente aprender na reencarnação. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. Gente, isso é muito importante. Nós ficamos perdendo tempo, muitas vezes, preocupados assim. Eu quero saber o que eu fui na vida passada. Eu quero saber o que eu fui na outra encarnação, né, seu Deus? E as pessoas só se colocam como, eu fui uma grande rainha, eu fui uma princesa, eu fui uma nobre senhora da corte. Ninguém fala assim que foi a cozinheira do castelo, que foi a faxineira, que foi a lavadeira. Então, olha como a gente se equivoca. E tem uma outra coisa importante, que é o que me levou a falar este caso da rainha. Se nós quisermos saber o que nós fomos no passado, não que precisa de regressão. Basta nós olharmos as nossas tendências ainda nesta vida. Porque o que nós temos hoje da nossa personalidade, muito que nós temos aqui da nossa personalidade, são resquícios de vidas anteriores. Então, se eu sou uma pessoa maledicente, uma pessoa invejosa, com certeza eu fui também maledicente e invejosa no passado. Se eu sou uma pessoa que tem aquela tendência de querer fazer o mal, de odiar com muita facilidade, que vontade de matar aquela pessoa, pode ter certeza que em vidas anteriores você já matou, você já usou da violência para resolver suas questões pessoais. Então, o que eu vou ser na vida futura? Ora, vai depender do que eu estou plantando aqui agora nessa encarnação. Então, se eu quiser estudar, me instruir, procurar conhecer essa ciência, essa filosofia, né, essa maravilha que a doutrina espírita nos traz, eu terei mais facilidade de traçar a minha meta reencarnatória e de evoluir. Agora, se eu quiser continuar como uma ameba, né, só me preocupando com os instintos e satisfazer as necessidades básicas, eu vou estar lá no outro lado também como uma ameba. Vou chegar lá como um total analfabeto nas questões espirituais. Então, não é muito melhor nós podermos aproveitar este momento que a doutrina nos traz estes esclarecimentos e procurarmos conscientizar? Mas esta música, ela nos traz uma mensagem tão grande, tão profunda, sobre a questão da nossa forma, como que nós vivemos, né? E dos titãs, aí eu trouxe para vocês, para nós cantarmos juntos. Vamos cantar lá. Para não acontecer isso, gente. Imagina quando nós chegarmos na hora da nossa morte, quando nós estivermos lá muitas vezes no leito, adoentados, já partindo ali para os finalmente, para a nossa passagem, e nós começarmos, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. É o que a gente vê, os relatos que a gente vê. Os espíritos que desencarnam, espíritos espíritas, a maior tristeza deles, que eles reconhecem quando eles tomam consciência, é do tempo perdido. Porque é um momento precioso, a reencarnação, ela exige um planejamento da espiritualidade absurdo. É uma oportunidade ímpar que o espírito tem de estar ali novamente junto com os seus, a quem ele tem questões a resolver, e quando ele não aproveita isso, quando ele chega do outro lado e toma essa consciência, é muito triste para ele. Então vamos cantar o Titãs aí pra gente despertar, né? Oi? Me proteger enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Então, para que nós não cheguemos neste ponto de nos arrependermos do tempo que nós perdemos, vamos começar a cuidar do tempo que nos resta nesta reencarnação.
Eu falo assim, passou dos 50, já cruzou o Cabo da Boa Esperança, já tem muito mais tempo de passado do que de futuro. Então é importante que a nossa responsabilidade... Então você já passou, então. Há muito tempo, eu já fiz 6.0, meu filho, eu já tenho direito a estacionamento especial, não pego fila no banco e ando de graça no ônibus, tá? Tem algumas vantagens de se fazer 60, né? Então, é desse jeito. Então veja bem, quando nós falamos também, e nós paramos aí para darmos continuidade hoje, quando nós falamos do temor da morte, olha só voltando aqui neste conteúdo que nós paramos exatamente aqui na semana passada. O apego à sensualidade e aos bens transitórios produz o pavor da morte, redundando em desarmonias internas que de forma alguma impediriam o processo desencarnatório, às vezes apressando em face dos elementos destrutivos que a mente elabora e sustenta. E aí nós colocamos aquela observação, que mesmo sabendo que ninguém morre sem ser hora, nós conseguimos sim antecipar a nossa morte física, biológica. Porque quando nós não cuidamos bem do corpo, quando nós partimos para vícios, para coisas que são tóxicas, que vão detonando o nosso organismo, que vão consumindo a energia vital, que é a que nos mantém vivos, então nós consumimos o nosso reservatório de energia vital antes do tempo. E nós estamos, sim, neste caso, antecipando o nosso desencarne. E chegaremos do outro lado, não tenham dúvida, responsabilizados como suicidas. Porque nós antecipamos o nosso retorno à pátria espiritual. Então, o que acontece? O que nos faz ter o medo da morte? Aí, um dos itens que Filomeno de Miranda nos traz é essa questão do instinto de conservação da vida. Porque o instinto de conservação, ela se torna, então, uma força preventiva para evitar o suicídio. Se eu tenho esse instinto de preservação, eu vou fazer com que eu não pense em suicídio. Embora, por muitas questões morais, emocionais, que nós não damos conta de lidar, esta vontade de sair da vida, de suicidar, ela se sobrepõe à razão. Então, quando nós perdemos a conexão com Deus, quando nós perdemos a conexão com o nosso anjo guardião, com a questão da ligação, da espiritualização, né? Nós não estamos falando de religião. Porque às vezes a pessoa nem tem religião, mas é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa que vive de acordo aí com o que Jesus ensinou, uma pessoa bacana. Mas o que acontece? O instinto de conservação, ele faz com que nós tenhamos o temor da morte. Então você está sempre querendo se manter ali, porque você pensa que pode perder tudo, né? Outra coisa, predominância da natureza animal. Com a predominância da natureza animal, nós vamos vendo que vai imperar em nós as tendências inferiores. As tendências, as aspirações, as tendências e as necessidades. Nós vamos desenvolvendo o egoísmo vai nos tornar pessoas mais violentas, porque a gente pensa só na gente, vai acentuar a nossa sensualidade, se nós formos egoístas, vai criando programas de novos prazeres que terminam por esgotar as energias do corpo. Então, se eu tenho a predominância em mim da natureza animal, eu vou me preocupar só com o meu prazer, o outro que se dane. Aí vou cada vez mais querer mais prazer e mais, e vou me envolvendo em experiências cada vez mais complicadas, até que isso me dá um medo da morte. Por quê? Porque eu não quero largar essa vida. Essa vida é boa, tem prazer nela, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho a mulher que eu quero, eu faço o que eu quero. Ou seja, ele passa a valorizar apenas essas questões inferiores. Outra coisa, o temporário esquecimento da vida espiritual, de onde o espírito procede. Então, se nós procedemos do plano espiritual, por que nós esquecemos de que lá a vida continua? É porque quando nós reencarnamos, o nosso corpo, de certa forma, ele embaça a nossa percepção da realidade. E nós não conseguimos lembrar que lá as coisas existiam e que quando nós viemos para cá, muitos espíritos lá foram se despedir de nós, muitas vezes chorando, você vai para a Terra, vai passar por uma experiência reencarnatória, nossa, que Deus te abençoe, te fortaleça, porque vai ser muito difícil, afinal de contas é um planeta inferior, é um planeta de provas e expiações, então você vai ter muita dificuldade, mas vai com Deus, tenho certeza que você vai vencer. Ou seja, de lá a gente tem a consciência de que isso está sendo um estágio que a gente vem fazer aqui na Terra. Mas quando a gente chega aqui, a gente se entorpece com as coisas materiais e começa a achar que aqui que é a vida, que lá é a morte.
Então, outra coisa muito importante, conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, ou seja, a visão distorcida, né, que é prejudicial do que sucede após a ruptura dos laços materiais. Então, as igrejas, as doutrinas ortodoxas, que falam do céu, do inferno, vai para o purgatório, vai não sei para onde, isso faz com que a pessoa tenha um temor da morte. Se ela já fez algo que está dentro lá dos pecados, que muitas vezes a igreja coloca lá como os pecados, eu fiz isso, então eu vou para o inferno. Ela vai ter um medo tremendo de morrer, porque ela acredita piamente que por ela ter feito aquilo, ela vai para o inferno. Então isso dá no homem, né, o medo da morte, porque o que ele acha que vai encontrar do outro lado é terrível. Ele não acha que vai encontrar do outro lado uma oportunidade de continuar tendo as suas experiências de crescimento. Outra coisa, o receio do aniquilamento da vida. O que nos dá esse receio do aniquilamento da vida? A falta de informação. O desconhecimento de que o espírito é imortal, de que nós temos várias existências, mas apenas uma vida e que a vida não termina. Então o espírito ele é imortal. Então, quando nós temos este conhecimento, aquela intuição que nós temos da vida futura, a fé que nós temos em Deus, a certeza de estarmos ali procurando trilhar um caminho reto, isso não nos faz temer, porque nós confiamos em Deus. Chico Xavier disse certa vez que o homem, quando ele tem a certeza da reencarnação e a fé em Deus, ele consegue vencer qualquer dificuldade, porque tudo para ele vai fazer um sentido muito pequeno. Mas o que importa isso, né? Isso passa, ele sabe que aquilo ali é uma experiência que ele precisa vivenciar e sai lá na frente. Ele passa a valorizar mais as coisas que são de cunho espiritual, que vão auxiliá-lo no seu crescimento. Então, quando ele disse aqui, né? Amor e ódio, renúncia e apego, bondade e mesquinhez, constituem mecanismos de libertação ou algemas escravizadoras, que caracterizam cada ser após o desenlace físico. Então, à medida que se aclaram os enigmas em torno da realidade post-mortem, adquirindo uma visão correta sobre a continuação da vida, o temor cede lugar à confiança e as dúvidas são substituídas pela certeza da eternidade do ser, que se sente estimulado a preparar, desde então, esse futuro no qual a felicidade possui uma dinâmica que fomenta o progresso incessante, em decorrência do esforço empreendido por quem deseja alcançá-lo. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos do lado de lá, nós precisamos pensar qual a semente que nós estamos plantando aqui, porque nós vamos colher lá o que nós estamos plantando aqui hoje. Então, se eu procuro ter uma vida seguindo o que Jesus vem ensinar, como ele diz, ide reconciliar com seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Se eu procuro aqui desvencilhar os laços com os inimigos, procurando perdoar, procurando reconciliar, se eu procuro fazer mais amigos, se eu procuro fazer o bem, então eu estou trilhando um caminho que vai me proporcionar uma experiência boa quando eu desencarnar. Porque Emmanuel disse, né, o bem que você faz, ele é seu advogado em qualquer lugar do universo que você se encontrar. Então a pessoa nunca vai se arrepender por fazer o bem. A cada qual segundo suas obras, como nos disse Jesus. Então, se eu faço bem, eu vou receber o bem. Se eu faço mal, eu vou ter que conviver com o mal. Isso é castigo de Deus? Não, isso é consequência das minhas escolhas. Tá claro, gente? Aí, esta convicção leva o homem à mudança de metas, porque aí, quando ele começa a ter essa certeza de que a vida continua e de que ele é responsável pelo caminho que ele vai trilhar à frente, ele muda suas metas. Então, se eu estou aqui preocupada só com questões materiais, só com status, só com trocar de carro todo ano, todo mês tem que comprar um vestido novo. Se eu estou preocupada apenas com isso, e quando cai a minha ficha sobre essa realidade, eu automaticamente começo a ter outras preocupações. Deixa eu ver um pouquinho aqui, o que é esse negócio que a doutrina espírita está trazendo, o que é isso aqui de reencarnação, como é que funciona isso, e vou procurar estar a par, vou procurar estar a par desta nova realidade que para mim era desconhecida. Outra coisa que nos traz certeza do reencontro com os afetos. Poxa, então se a vida continua e eu tenho um afeto, eu tenho um carinho enorme pela Darli, a Darli vai morrer, vai desencarnar, ela vai deixar de gostar de mim só porque ela desencarnou? Não. Então, se ela desencarnou e nós tínhamos um afeto, um laço de afeto forte,
com certeza, quando eu desencarnar, dependendo do tempo que passar e do estágio onde ela estiver na sua caminhada, ela poderá estar ali até para me receber no momento do meu desencarne. Porque os laços de afeto não se rompem jamais. Nós não podemos pensar que aquela pessoa que a gente amou, que foi, né, o amor da nossa vida, que foi a nossa mãe, que foi o nosso pai, que foi o nosso irmão, nosso filho, nós não podemos pensar que nunca mais os veremos, porque os laços de afeto não se rompem, eles são eternos. Então, isso nos dá essa certeza e nos conforta. Outra coisa, coragem para a luta, porque nós vamos percebendo que toda luta é um desafio, é uma oportunidade de crescimento. Aquela pedra que é colocada no nosso caminho é para que nós aprendamos a construir um castelo com ela, e não para a gente tropeçar e cair. E se a gente tropeçar e cair, todos nós temos o direito de levantar e começar a caminhar de novo. Não é porque a gente caiu que a gente vai permanecer no chão. Outra coisa, ânimo para vencer o cansaço. O que Jesus falou, gente? Olha aquele convite de Jesus, quando ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Não é? Então, quando Jesus faz esse convite, gente, isso é maravilhoso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, meu peso é leve, meu jugo é suave. Isso não é maravilhoso? Vamos buscar em Jesus. Conhecimento dos objetivos indiretos da vida, identificação dos valores eternos do espírito e natural desapego das ilusões, favorecendo a confiança na sobrevivência. Nós vamos nos desvencilhando de tudo aquilo que entrava o nosso progresso, as ilusões. A pessoa fica iludida, às vezes passa uma vida inteira buscando títulos de nobreza, buscando destaque social, coisa que ela não leva nada para o outro lado. É coisa que ela não tem como colocar na bagagem. Então a pessoa tem que cair a ficha. Opa, peraí, se até agora eu fui essa pessoa extremamente materialista e achando que a vida é isso tudo aqui que eu estou vendo, que eu estou pegando, não é. Aí a gente começa a perceber que a moeda, quando a gente vai para os Estados Unidos, você tem que levar dólar, né? Porque a moeda lá é dólar. Mas qual moeda que eu posso levar para o plano espiritual para eu ficar bem lá? As nossas virtudes, as nossas qualidades, o progresso que nós tivermos feito sobre nós mesmos. Então, se nós somos bons, generosos, caridosos, se nós procuramos pelo menos exercitar ao máximo, esforçar ao máximo para sermos tudo isso, porque Jesus vê o nosso esforço, né? Sermos bem recebidos do outro lado. E é o desapego das ilusões, porque tudo é ilusão, né? Tudo é ilusão, até a matéria. A gente vê hoje com a física quântica que a matéria é ilusão. A gente pensa que isso aqui está parado, mas isso não está, isso está em movimento ali. Os átomos e um monte de coisa, os quarks, né? E tudo está se movimentando, e a gente tem a ilusão de que está parado. A própria Terra, né? Nós ficamos aqui achando que a Terra está paradinha, ela não está, ela está girando, ela está girando. Enfim, só se desilude quem se ilude. Então aquela pessoa que começar a reclamar que está tendo muita desilusão, é porque ela se iludiu demais. É igual a pessoa que fica criando muita expectativa com relação ao outro. E aí o outro não atende as expectativas dela. Ah, me desiludi com a fulana. Mas por que você se iludiu? Porque ninguém tem obrigação de atender as suas expectativas. As suas expectativas são suas. Agora, se você criou expectativas a respeito de uma pessoa e ela não sabe, qual obrigação ela tem de fazer por você ou o que você quer que ela faça? Então, a isso se dá um processo de maturidade. Quando você adquire a maturidade emocional, você deixa de cobrar do outro aquilo que não cabe ao outro te dar. E aí, onde é que fica o que Jesus falou, que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar a retribuição? Aí, opa, peraí, Abelha, então realmente, quando eu fiz o bem para ele, é porque eu estava esperando que um dia ele fizesse para mim. Ou seja, moeda de troca, né? Barganha. Tá vendo como que é difícil a gente ser bonzinho, como Jesus vem nos ensinar? Porque a gente cai nessas armadilhas. Aí depois, o outro me decepcionou, o outro me desiludiu. Ora lá. Aí nós vamos cantar mais uma musiquinha, que eu adoro, essa do Almir Sater, né? Por quê? Porque esta música que o Almir Sater e Renato Teixeira fizeram, essa música ela é maravilhosa. Ela é de uma filosofia tão profunda, que se nós seguíssemos o que esta música ensina, nós não teríamos tanta dificuldade na vida. Para que correr tanto? Para que sofrer? Para que ficar lamentando o que passou? Para que ficar chorando sobre o leite derramado? Para que ficar reclamando
várias palestras minhas com esse tema. Quem quiser ver é só entrar lá no meu canal, eu já fiz até aqui no Ponto de Luz uma palestra só com essa música. Uma palestra, dá um seminário se for pensar bem, porque é de uma filosofia muito profunda, né? Nós temos aqui então, olha que linda essa imagem, gente, achei tão lindo esse céu. Os atos realizados numa vida são semeaduras que, se não colhidas na mesma existência, o serão em outra. Assim ninguém jamais se perderá. A vida ensina. Não há consolo maior que saber que para ser feliz basta ser bom. Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, por que reencarnação é o caminho? Não tem como você compreender a justiça divina se não passar pelo processo da reencarnação. Porque como que eu só tenho uma vida e eu reencarno, nasci embaixo da ponte de uma mãe que vive cheia de droga, não sabe nem quem foi meu pai, e eu já nasci ali embaixo da ponte? Como que pode ter justiça de Deus se o outro já nasceu em berço de ouro? Como que existe a justiça se eu nasci sem conseguir enxergar a luz do dia, não enxergo, não ouço, não falo, estou em cima de uma cama tetraplégica ali a vida inteira, e o outro nasceu com todos os talentos, todos os dons? Não tem como, gente. Aí, quando a doutrina espírita vem nos esclarecendo de que cada etapa que nós passamos aqui é um momento para que nós possamos ir aperfeiçoando o nosso caráter, burilando, né, nos libertando das mazelas morais, aprofundando no autoconhecimento para nos tornarmos conscientes, isso sim faz sentido. Porque o que eu não dei conta de resolver nessa vida, a misericórdia de Deus vai permitir que numa outra vida eu esteja com aqueles a quem eu prejudiquei, para que eu possa resgatar, reparar o meu erro. Então eu acho bacana quando ele fala aqui que toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Ah, mas acontece que depois que eu entrei para a doutrina espírita, eu queria ser uma pessoa que não fosse maledicente. Pronto. Aí eu me pego fazendo uma tremenda fofoca falando mal do outro. Ai, meu Deus, vou largar esse negócio de doutrina espírita porque não adiantou nada, eu não consegui largar esse vício. Mas não, o que é que nos fala aqui? Exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então eu tomo aquela decisão de a partir dali não falar mais mal da vida do outro. E aí eu vou me policiando, porque toda vez que eu começar a falar mal, eu vou falar assim, opa, abelha, você não falou que não ia falar mal? Aí a consciência, né, a nossa consciência, ela vai alertando que a gente se propôs a fazer essa mudança. E aí, se durante a nossa vida, a nossa existência, nós conseguimos fazer com que uma virtude que nós não tínhamos, ela se manifeste, segundo Emmanuel, nós ganhamos a nossa reencarnação. Porque nós entramos muitas vezes numa vida com todos os defeitos do mundo, mas conseguimos ali desenvolver a humildade. E se eu me tornei humilde, eu então tenho condição agora de desenvolver todas as outras virtudes, porque a humildade é o primeiro passo, para que eu possa perdoar, para que eu possa ser pacífico, para que eu possa fazer o bem. A humildade. Então, se eu conseguir só essa, já foi muito, né? Emmanuel está lá na Justiça Divina. E aí, pela atenção de vocês, muito obrigada. E nós vamos encerrar com a música que eu sei que vocês vão gostar. Quer ver? Vão cantar junto comigo aqui, ó. Essa música, por que eu tinha que fechar com ela? Porque ela é assim. Porque quem espera que a vida seja feita de ilusão, né, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Por quê? Não pode a vida, nossa vida, gente, a existência terrena, o materialismo, né, que impera, é ilusão, é pura ilusão. Aí eu me iludo porque eu comprei um carro do ano. Aí depois eu sou diagnosticada com câncer e entro num processo ali já terminal. O que adiantou o carro do ano? O que adiantou a casa na praia? O que adiantou a fortuna que eu muitas vezes acabei com a minha saúde para construir? Não adiantou nada, foi uma ilusão. Então a vida nós precisamos ter o pé no chão. Buscando em Deus a orientação, buscando o nosso anjo guardião, pedindo ao nosso mentor que nos oriente, que nos alerte, que direcione os nossos passos, para que nós possamos errar menos. E aí, se nós conseguirmos sair dessa vida, eu cheguei aqui com 98 defeitos, e eu saí daqui com 96 defeitos só, oh, glória a Deus, eu me livrei de 2. Aí eu venho numa outra existência, e vou me esforçar, vou me empenhar, para que eu consiga me libertar de mais defeitos,
Ah, consegui me libertar nessa outra de 3. Opa, para quem tinha 98, eu já tenho agora só 90, 95, 90. Ai, faz as coisas, pelo amor de Deus, não vai fazer conta não. É isso mesmo que vocês entenderam. Aí, quer dizer, aí eu vou, cada encarnação, eu vou conseguindo tornar o meu fardo mais leve. Os meus vícios vão se tornando menos, até que as minhas qualidades passam a sobrepor os meus vícios. E aí a gente vai nessa caminhada, né? Caminhada, graças a Deus que nós temos essa oportunidade. Agora nós vamos cantar. Quando tem a letra, todo mundo tem que cantar junto. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. Então, meus amigos, o recado que eu tinha para vocês é esse. Eu espero que todos nós, depois deste esclarecimento que a doutrina nos traz, percamos qualquer vestígio de medo da morte e façamos por merecer uma boa morte. Deixa eu ver se vocês entenderam. O que é que a gente tem que fazer para ter uma boa morte? Ser bom. Ser bom. Se nós somos bons, se nós procuramos fazer o bem, com certeza nós estaremos ali recebendo o amparo e a proteção dos benfeitores espirituais. Possamos perder este medo e fazer a nossa parte, fazermos a nossa parte, fazer o que nos cabe, para que tenhamos uma boa morte. Eu sempre falo que é um mérito que a pessoa tem quando ela vai dormir e no outro dia ela é encontrada já sem vida no corpo. Gente, isso é mérito. Se é que existe uma boa morte, eu considero que essa é a melhor morte que pode ter. Porque a pessoa morreu sem toda aquela perturbação do desligamento do cordão de prata, né, do desencarne. A espiritualidade teve condições de auxiliar o espírito naquele processo do desligamento do corpo e ela morreu com serenidade. É uma das mortes assim que eu acho que é considerada a das melhores. Mas a gente vai ter a morte dependendo do que nós fizermos no planeta, né? Deus nos dá a possibilidade de reencarnarmos e sabemos que tem o dia de nós desencarnarmos. Mas como será este momento? Ninguém sabe. E vai depender muito do que nós fizermos com a nossa oportunidade reencarnatória. E nós vamos agora cantar para o nosso bom velhinho Bezerra de Menezes. Nós vamos pedir aos passistas do ponto de luz que possam se posicionar. Agora, o segundo momento é quando nós estamos aqui à disposição da espiritualidade, para que eles possam nos abençoar, emanando os fluidos curadores que vão nos fortalecer, que vão nos curar. Então, muitas vezes, a doença do corpo não é tão grave quanto aquela que nós carregamos na alma. Uma depressão, uma angústia, né? Um desencanto pela vida. Então, tudo isso são doenças que nós precisamos buscar a cura. E quando nós estamos aqui no ponto de luz como estamos hoje, nós estamos exatamente falando para Jesus: Senhor, nós estamos aqui, estende a sua mão, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, e Ele vai nos enviar o auxílio necessário. Aí, neste momento agora, nós temos o passe coletivo. Se alguém tiver necessidade e quiser tomar um passe individual, depois tem condição de tomar. Mas normalmente, depois da palestra, o passe coletivo, nós já recebemos o que é necessário. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer
sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz,